Então o Espírito do Senhor, ele toca em Maria. Maria agora ela vai ficar gestante. Segundo o texto sagrado, quando Maria está próximo de se findar a sua gravidez, próximo dos 9 meses, a Bíblia diz que Deus havia determinado para alguns pastores que Jesus iria nascer. E diz o texto sagrado que é nesse período então que a Bíblia diz que a estrela brilhante da manhã, ela vai raiar sobre a face da terra. E quando ela raia sobre a face da terra, a Bíblia também é clara em dizer que alguns magos haviam descido da sua região e vai para o palácio de Herodes. Quando eles chegam lá no palácio de Herodes, olhe para mim, daqui a pouco você vai dar glória. Quando ele chega no palácio de Herodes, aqueles 3 magos vão abrir a boca e vai dizer: nós viemos adorar aquele que é nascido rei. Herodes detinha o controle, Herodes detinha a dinastia, Herodes tinha a coroa, Herodes estava sentado na cadeira. Mas quando aqueles 3 magos abriram a boca e disseram: viemos dar glória, honra, louvor para o menino que havia nascido rei. Então Herodes abriu a boca e disse: como pode nascer rei se o rei aqui sou eu? A glória é minha, o poder é meu, quem faz sou eu, a cadeira é minha, aleluia, a coroa também é minha. Então Herodes fica perturbado e manda chamar o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quando entra no palácio herodiano, Herodes nem deixa ele se aproximar muito e ele já faz uma pergunta: que história é essa que nasceu um menino rei aqui em Jerusalém, sendo que o rei sou eu, a glória é minha, o poder é meu? Então o sumo sacerdote vai abrir a boca e vai dizer: Herodes, se assenta no trono, segura a coroa e deixa eu te entregar o que está escrito lá no Velho Testamento, que nos últimos dias diz Deus que vai nascer quem manda na coroa, quem tem a coroa, quem manda no trono. Ele é o rei. Tu está no trono, mas tu não é rei. Tu tem a coroa, mas ela não é tua, porque acabou de nascer quem tem a coroa e quem tem o trono. A Bíblia diz que Herodes fica perturbado, chama os 3 magos e diz: então vai, adora, dá glória, dá louvor e voltem para me dizer aonde ele mora, aonde ele habita, quem é a mãe, quem é o pai. E no meio do caminho o Espírito do Senhor desceu e disse para os 3 magos: vocês vão, mas vocês não vão voltar. Quando eles chegam naquela localidade, eles encontram Maria amamentando um menino que acabara de nascer, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que eles vão distribuir alguns presentes. E diz o texto que eles apresentam especiaria, mirra, eles apresentam ouro. E quando eles apresentam aquilo ali, a primeira coisa que eles vão dizer: esse daí é sumo sacerdote, este daí é rei por excelência. Quando eles vão voltando, só olhe para mim, quando eles vão voltando, e diz a Bíblia que o Espírito bradou e disse: pelo mesmo caminho que vocês vieram, vocês não vão voltar, voltem para suas casas, porque eu vou começar a trabalhar. Passa-se alguns dias, Herodes fica tão perturbado que ele vai dar um decreto, e o decreto era: manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. É nesse contexto aqui que o Senhor bradou para José e disse: José, pega tua esposa, pega o menino, arruma tuas coisas e parte para o Egito, lá para uma cidade por nome de Heliopa, e fica lá até que eu te chame. E diz a Bíblia Sagrada que a morte havia descido, muitas crianças foram assassinadas, mas quando passou o tempo, olha como dá o texto, o Espírito bradou no ouvido de menino: arruma a tua mala e volta para Jerusalém, porque quem queria o menino morto, eu acabei de matar. Herodes então morre. Lá vem José voltando para Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, quem está sentado no trono? Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande. Arquelau era pior do que o pai. Então aqui vai se cumprir a profecia. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz lá no Velho Testamento que ele seria chamado Nazareno. Para onde José vai? Para a cidade de Nazaré, porque lá Nazaré ficava distante. Aí a Bíblia Sagrada diz que vai passar algum tempo. Jesus está com 30 anos de idade. Chegou o momento, chegou a hora. E quem aparece?
fazendo o quê? Pregando e batizando. Aonde estava João Batista? No deserto da Judeia, batizando. E a mensagem de João Batista era pesada. A mensagem de João Batista não era atrativa para os dias atuais. Se João Batista estivesse aqui pregando, eu garanto que ninguém daria crédito à mensagem de João Batista. E qual era a mensagem dele, pregador? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a Bíblia Sagrada diz que neste contexto aqui, lá vem Jesus descendo pela colina. E quando Jesus Cristo vem descendo pela colina, o que acontece? Uma voz bradou do céu e disse: João, eis aí o meu filho amado, é ele que está chegando. E quando Jesus vem se aproximando, João olhou para o céu se abriu e João disse: esse daí é maior. Pega na mão do teu irmão e diga para ele, João pregava arrependimento. João tinha mensagem pesada, mas está vindo um aí que tem a pá na mão e vai embora cá. Diga para ele, Jesus é maior. Jesus é ungido, ou seja, Jesus agora é batizado. E quando ele é batizado, olha como está a Bíblia: o Espírito do Senhor, em forma de uma pomba corpórea, desceu. E quando desceu, rasgou o céu e disse: eis o meu filho amado. Confirmando o ministério de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga para ele: nada está perdido. Diga para ele: nada está perdido. Jesus acabou de chegar. Aleluia. Ele diga para ele: está temendo por quê? João, o teu ministério acabou aqui. Aí João disse: não me importa dele ter acabado. Aleluia. Eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Ele é maior. Ele é maior. Mas para mim o ministério de João acabou em nome. Por quê? Porque João, segundo a Bíblia, ele foi o último profeta. E ele teve o prazer e a proeza de batizar Jesus. E quando Jesus sobe das águas por imersão, não é por aspersão, é imersão, corpo todo. E ele sobe, o Espírito revestiu ele. Olha para mim, não foi batismo com o Espírito Santo com fogo. Não confunda. Como assim, pregador? Porque batismo com o Espírito Santo com fogo é para quem tem pecado. Pega na mão do seu irmão, eu vou entregar. Pega na mão do seu irmão. Se você não gosta de pegar na mão do seu irmão, não tem problema. Pega na mão do outro. Aí pega na mão dele e diga para ele: Jesus não tinha pecado. Por isso, ele não falou em mistério. Mas você e eu precisa. Glória a Deus. Para que, pregador? Para encher. Para encher, levante sua mão. Eu e você precisa do batismo. E para que batismo, pregador? Revestimento de poder. Para que batismo, pregador? Para queimar pecados. Agora dá uma balançada nele e diga para ele: tu já falou em mistério hoje, crente? Tu já falou em mistério hoje, crente? Tu gosta do glória? Tu gosta do manto? Tu querendo tirar o barulho de glória do meio da igreja? Mas a igreja Assembleia de Deus nasceu no fogo, está caminhando no fogo, e ela vai continuar pegando fogo. Só que crê, só que crê, só que crê,
começa a tremer. Isso aqui é para quem gosta. Eu sei que tem gente que não gosta do fogo, mas se você gosta, pelo amor de Deus, abre a sua boca e adore a Ele. 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 O ministério de Jesus agora, irmão, está alicerçado sobre a terra. Só que o ministério dele, irmão, além de estar alicerçado sobre a terra, ele vai começar a fazer alguns poucos milagres. Lá em Caná da Galileia vai transformar água em vinho. Ele vai agora resgatar alguns homens, vai chamar um colégio apostólico, 12 apóstolos. E Lucas capítulo de número 22 vai começar a relatar a última semana de Jesus Cristo. É aqui onde eu quero chegar e é aqui onde eu quero pregar. O espetáculo romano ou vitupério de Cristo. Só olhe para mim, diz o texto sagrado, que a última semana de Jesus Cristo foi tão complexa, mas tão complexa, que ele vai fazer a última Páscoa. E o que é Páscoa, pregador? É um memorial para eles se lembrarem da saída do Egito. Quando eles estavam lá naquela Páscoa, lá naquele cenáculo, a própria Bíblia Sagrada vai dizer que ele ergueu o pão e, tendo dado graça, o partiu. E o que foi que ele disse? Comei, porque este é o meu corpo. Aqui vai iniciar a era da igreja. Por quê? Porque aqui é instituída a Santa Ceia da igreja. Jesus Cristo, então, ele apresenta o vinho. Ele diz que o vinho simbolizava o sangue dele. Então a Bíblia Sagrada diz que quando vai dando perto da meia-noite, ele vai chamar agora os 11 discípulos. Nem vou entrar nessa história. Por quê? Porque Judas já tinha caído fora. Então ele olha para os discípulos e ele diz: vamos para o monte. Quando eles vão se aproximando do monte, eles chegam no jardim por nome de Getsemane. Quando eles entram no jardim, só olha para mim, lá no jardim ele deixa 8, chama Pedro, Tiago e João, e ele diz: me acompanhe. E o próprio texto diz que eles adentraram para o local mais interior. Olha para mim, Getsemane dentro da Bíblia significa prensa, ou seja, era um local para se fazer e produzir azeite. Era neste local aqui que as oliveiras eram prensadas. Aí diz a Bíblia Sagrada que quando ele estava orando, só olhe para mim, só olhe para mim, 3 orações de Jesus Cristo. A primeira, ele estava orando e ele começa a dizer: Pai, a minha alma está aflita, está angustiada. Aí ele se levanta. Quando ele se levanta, ele olha para Pedro, olha para João, olha para Tiago, e ele diz: acordem, vamos velar comigo pelo menos 1 hora. E quando ele volta de novo para a oração, ele diz: Pai, se possível for, Pai, aleluia, me ajuda na linguagem de hoje, me ajuda, Pai. Ele olha para o céu, ele começa a orar, ele começa a interceder. Ele se levanta e ele vê Pedro, Tiago e João dormindo. Ele olha para os 3, balança Pedrão e diz: Pedrão, Pedrão, levanta, Pedrão. Será que tu não aguenta nem velar comigo por 1 hora, Pedrão? Aí a Bíblia Sagrada diz que ele volta para o último momento da oração. Era 3 vigílias, irmão, de oração. Aí Jesus, quando estava orando, observe o que é que ele diz. Ele abriu a boca e ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Só olhe para mim, cálice aqui, irmão, não era afastar o flagelo que ele ia passar, não. Cálice aqui era para afastar a ira de Deus que iria descer sobre ele. Por quê? Porque lá em Isaías capítulo de número 53 está relatado que Isaías abriu a boca e ele disse: nós olhamos para ele e não desejamos a ele. Por quê? Porque não tinha beleza, não tinha formosura. O Pai agradou moê-lo na cruz. Só olhe para mim. Quando ele estava orando, aí a minha Bíblia diz que ele começou a suar sangue. Isso aqui, irmão, a agonia foi tanto, mas tanto, que o corpo dele, irmão, começou a pegar sangue. E isso aqui, perante a medicina, é chamado de hematidose.
Hematimnose é quando o corpo está em estado de agonia, está naquele estado ao qual o corpo não aguenta mais e ele vai suar gota de sangue. Quando ele se levanta, aí a Bíblia Sagrada diz que um anjo desceu e confortou a ele. Ele se levanta, vai até Pedro. Parece que eu estou vendo, irmão. Ele dá um chute no pé de Pedro e diz: Pedro, levanta, porque chegou a hora. O Filho do Homem será traído agora. Aí a Bíblia diz que lá vem uma turba e vem se aproximando. Quem está liderando? Judas. E quem era Judas? O colégio apostólico de Jesus. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele se aproximou de Jesus, a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse assim: amigo, com um beijo tu trai o Filho do Homem. Ele beijou a face de Jesus, beijou o outro lado. E quando aquela turba foi prender a Jesus, Pedrão desembanhou a espada e disse: meu Senhor, ninguém toque você. E decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, por nome de Malco. Jesus pegou a orelha, pulou no local e disse: Pedro, guarda a espada, porque quem fere com a espada será ferido por ela. Eu estou dando a minha vida. Sou eu que estou dando. Jesus vai para a casa de Caifás. Nem vou entrar nessa história. A casa de Caifás, irmão, ele é vituperado. Amanhece o dia e enviam ele. Aleluia. E quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos abriu a boca e disse: é Galileu, manda ele para a sua região. E a Bíblia Sagrada diz que quando chega lá, escarneceram dele. Ele volta de novo. Quando ele volta, é aqui que eu quero chegar. E a gente já vai começar a finalizar. Quando ele volta, olharam para Jesus, pegaram Barrabás e disseram: quem vocês querem que nós viemos a soltar? Aí disseram assim: solta a Barrabás. Aí ele olhou e disse assim: e este daqui, o que é que nós vamos fazer? Aquela multidão abriu a boca e disse assim: crucifica-o. Crucifica-o. Olha para o Senhor, eu acho para ele. Crucifica-o. Você vai aprender isso daqui a pouco. Diga de novo: crucifica-o. Solta Barrabás e crucifica-o. Olha para mim. Começaram a gritar e dizer: crucificam! Aí ele abriu a boca e ele disse assim: não vou mandar dar uma pisa nele, pegada, e mandar soltar ele. Mas ao povo começou a dizer: este embusteiro está dizendo, a palavra embusteiro é mentiroso, este embusteiro está dizendo que ele é o rei dos judeus e que ele é o rei, o Messias enviado do céu. Levaram ele para a guarda pretoriana, e na guarda pretoriana se despiram a sua roupa, colocaram ele amarrado em um toquinho bem pequenininho e começaram a flagelar a Jesus. Deixa eu dizer para você, o flagelo romano era algo macabro, porque ele era pequeno, mas ele tinha tiras de ouro, bola de chumbo, e tinha um troço chamado escorpião, que era uma cauda de escorpião. Alguns dizem que era osso de carneiro, outros dizem que era feito de ferro, mas eu não sei. Mas que ele tinha tudo. Jesus estava lá com as costas expostas e começaram a bater. Só que bater, irmão, era uma quarentena de 39 às 8 e parou. Jesus bateram até cansar.
Bíblia me garante que tinha 2 soldados da guarda pretoriana, do lado direito e do lado esquerdo. Era um batendo e o outro vindo por cima batendo. E não era batendo e com delicadeza tirando, era batendo e puxando. Era batendo e puxando, batendo e puxando. Segundo a Bíblia Sagrada, vai dizer que as costas dele abriu tudo. Rasgou tudo. Tudo ensanguentado. As costas dele começou a esguichar sangue. Só que o pior daqui não era nem tanto. Foi que a gente disse que fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, não é assim? Só quando a gente lê, irmão, estuda isso aqui, não era uma coroa, era um capacete forjado com espinho de pé de acácia, maior do que o meu dedo, e duro. Montaram o capacete, bem devagarzinho, com delicadeza, botaram na cabeça dele, para eles não furarem as mãos. Aí a Bíblia diz que se afastaram, pegaram um caniço, uma vara de madeira, e começaram a bater na cabeça dele. E olha para mim, aqui na frente nós temos uma veia chamada trigêmeo. E quando a gente lê essa história, irmão, a dor que Jesus sentiu quando essa veia da fronte se rompeu foi algo, irmão, que era 2 vezes ou 3 vezes pior do que uma dor de parto. Olha para o seu irmão e diga para ele: isso tudo, diga para ele, isso tudo era só o começo do que estava por vir. Olha para mim. Aí a Bíblia Sagrada diz que moeram Jesus, vestiram um linho nele, e no meio do caminho ele com uma cruz nas costas, ele cai no chão. Aí vem passando um sirineu, olharam para ele e disseram: pega a cruz. Sirineu, quando levantou, ele disse: não tem como andar com esse patíbulo, porque é muito pesado. E olha que Sirineu não estava chicoteado, não estava com coroa, não estava ensanguentado. E Jesus todo moído, lavado de sangue, faltando um pedaço das costas, do lado, da barriga, da coxa, das nádegas, todo moído, levantou o lenho maldito e foi caminhando pela filha dolorosa. E a Bíblia diz que quando chegaram no Gólgota, só para escarnecer de Jesus, tiveram a audácia, irmão. Tiveram a audácia de pegar o linho que estava em Jesus e começar a puxar. E a gente sabe, irmão, que quando a gente tem ferida, irmão, que a gente puxa alguma coisa que está na ferida agora. Imagina aquele linho todo grudado no corpo de Jesus. E eles puxaram. Aí a Bíblia Sagrada diz que pegaram uma cruz, deitaram no chão, deitaram Jesus e começaram o espetáculo romano. Aí a minha Bíblia Sagrada diz que aqui no punho dele cravaram um prego de quase 20 centímetros. Quando cravou aquele prego na mão dele, ou seja, não foi aqui, foi no pulso, cravaram no outro, pegaram os pés dele, levantaram um pouco, cravaram os pés naquele lenho maldito. E a Bíblia diz: todo homem será maldito aquele que subir no lenho. Sabe lá em Colossenses capítulo número 4, tem um versículo, número 2, se não faz memória, tem um versículo que diz assim: que o meu espírito de dívida, que nos era contrário, era muito grande. Era muito grande. Dá uma cutucadinha no teu irmão, fala baixinho para ela, fala baixinho para ela. O teu espírito de dívida era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que não tinha dinheiro do mundo que pagasse. Mas a cruz era o lenho maldito. Diga para seu irmão: crucifica-o. Diga: crucifica-o. Levantam Jesus.
E a Bíblia diz que enxame de mosca começou a pousar sobre ele. E ali, irmão, ele está ali na cruz, no lenho maldito. No lenho maldito, olharam para ele e colocaram uma epígrafe. E colocaram assim: este que está no maldito lenho é o rei dos judeus. Salvou a tantos. E agora, salva-te a ti mesmo. Dois homens do lado, da direita e da esquerda, começaram a escarnecer. Jesus Cristo olhou para o céu e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Alguém olhou e disse: ele está chamando por Elias. Aí olha como está o texto: Deus Pai, o primeiro da Trindade. Aqui a gente não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Deus Pai não é o primeiro, Jesus não é o segundo, o Espírito Santo não é o terceiro. Não. Não, Senhor. Olha para o seu irmão e diga para ele: os três são iguais em essência, poder, autoridade, governo, ousadia, controle, unção. Agora olhe para mim. Jesus está na cruz. Olhou para o céu e a Bíblia diz que o Pai estava de costa para ele. Ele, quando olhou aquilo, ele disse: Pai, perdoa-os. Não, era o pecado da humanidade em cima de um homem só. E a Bíblia diz que agradou ao Pai. Quem é o Pai? Deus, o primeiro da Trindade. Moer Jesus. Lá em Gênesis está escrito que o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão entregou o controle da humanidade. Mas Jesus olhou de lá do céu e disse: Pai, não tem ninguém para recuperar a humanidade, mas eu vou me despir da minha glória e vou descer lá embaixo, e eu serei a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Satanás vem reinando, governando e matando desde Caim até Jesus no madeiro. Olhou para o madeiro e ele disse: eu vou parar a igreja e vou acabar com este povo. Jesus deu o último suspiro e disse: Pai, está consumado. Olhe para mim, olhe para mim. Lá em Efésios capítulo de número 4, versículo de número 9, está escrito: e ele desceu até as partes mais baixas da terra, e